O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oi? Desejo ser um criador de mitos, que é o mistério mais alto que pode obrar alguém da humanidade. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, temos aqui hoje um ícone do pensamento nacional da América Latina, do mundo, Paulo Giraldelli Júnior, doutor em filosofia pela USP e doutor em filosofia da educação pela PUC. Paulo Giraldelli, quando e como surgiu a filosofia? Alexandrelli, a filosofia, olha, não deveria ter surgido, porque isso só deu problema, só deu quiprocó, só deu dor de cabeça, não é? Eu gostaria que você chegasse aqui hoje e me perguntasse assim, Paulo Giraldelli, como é que não surgiu a filosofia? E nós estaríamos todos felizes. Mas, infelizmente, você teve que fazer essa pergunta. Porque surgiu, essa desgraça surgiu. Surgiu e incomodou todo mundo. Já começou incomodando lá Atenas, né? Porque você viu que Atenas não aguentou. Nem a democracia ateniense aguentou o Sócrates. Mandou, né, o Sócrates tomar a cicuta, que é um veneno terrível, não é? Que nome feio, né? Cicuta. Cicuta, né? Realmente, se você vai trabalhar com rima, não vai para bom caminho a cicuta, né? Mas, na verdade, o problema da filosofia, do surgimento da filosofia, você vê que o estranho é o seguinte, só nós ocidentais temos filosofia. Os orientais não têm filosofia. Quando os hippies foram para o Oriente buscar a filosofia do Oriente, eles não estavam buscando a filosofia. Eles estavam buscando um saber prático para a condução da vida. E a nossa discussão aqui é diferente, porque os nossos filósofos ocidentais, que nós chamamos de filósofos por excelência, eles têm uma condução da vida, então você faz uma reflexão para a condução da vida, mas, fundamentalmente, você faz uma reflexão. Então é uma investigação de dupla mão. Ela é prática porque você quer a condução moral. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, como é que eu vou me comportar. Mas ela é teórica porque você faz uma investigação em relação à natureza, em relação aos humanos, quem eu sou, para onde eu vou, se eu, quando mudo, permaneço o mesmo, o que permanece o mesmo em mim e nas coisas. Essas questões, elas não surgiram assim abruptamente. Elas vêm de um pensamento anterior ao pensamento filosófico, que é o pensamento mítico. Isso que eu quero perguntar para você agora. Pensamento racional e pensamento mítico. Qual a diferença? Olha, o mito, o mito é um pensamento interessante pelo seguinte. Primeiro, você tem aí, nos grandes mitos ocidentais, uma forma de pensamento que é basicamente o seguinte. Ao desenrolar do mito, ele não é uma cadeia de causas ou de razões. Ele é um desenrolar de um desdobramento onde vem uma cosmogonia. O que é uma cosmogonia? Não é? Você vem, o filho vem do pai, o pai vem do avô e etc. Né? Você faz, então tudo nasce por geração, como na geração familiar. O mito tem essa estrutura. Enquanto que o pensamento racional, ou você faz uma sequência causal, né, do tipo assim, eu empurro esta caneca aqui e a consequência, né, dessa causa de eu empurrar é o efeito dela se deslocar, ou então você tem uma relação lógica do tipo 2 mais 2 são 4, né, uma relação matemático-lógica aí, que envolve necessidade. Então o pensamento racional caminha por necessidade e por causa, e o pensamento mítico caminha por esse desdobrar de nascimentos. Alguma coisa foi gerada da outra, que foi gerada da outra, que foi gerada da outra. Isso é basicamente a estrutura de um e de outro. E Eco, Narciso e Zeus. Que história é essa de Zeus? Zeus era um safado, meu. Não, o Zeus, é essa história. Mito. Os mitos são fantásticos, é uma coisa belíssima. Quem não lê mito, né, não perdeu muito. O mito é uma coisa fantástica. Um dos mitos, para a gente conversar sobre a estrutura racional e a estrutura do mito, um dos mitos fantásticos
é o mito do Eco e Narciso, que é uma história linda, não é? Que é uma história de amor e que é também uma história... Acaba em tragédia ou não? Não diria que é uma tragédia. Eu não diria que é uma tragédia. Não é uma tragédia. Mas ela é uma história de amor que é um ensinamento para nós hoje, como história de amor. Mas se você deixa a história de amor de lado e pega pela estrutura da história, aí que você entende qual é a semelhança dela com a filosofia. Então, a história do Eco e do mito é uma história que é o seguinte, né? Quer dizer, Hera era irmão de Zeus, mas eram também marido e mulher. Hera e Zeus. Zeus, o deus dos deuses, está lá junto com Hera. Mas os deuses gregos, eles não são como os deuses modernos, os deuses cristãos, que eles vivem no além. Não, eles vivem aqui mesmo, no Monte Olimpo, lá na Grécia. O Monte Olimpo existe até hoje, eles estão lá, né, os deuses. E eles desciam do Monte Olimpo para o quê? Para ter namoros, né, com as mortais. É lógico, né? Eram os fanfarrões, eram os fanfarrões. Olha o que o vinho não fazia. Os Zeus, por exemplo. Porque, Alexandre, é o seguinte, Fábio. Olha, os deuses, eles têm aquela... O cara tá casado com a irmã, a Hera. Se você tivesse casado com a sua irmã, você ia querer descer pra terra pra encontrar uma mortal. Porque é uma coisa chata você casado com a sua... Monótono, repetitivo. Monótono. O incesto também, que é um horror, né? Não, mas a questão do incesto é diminuta, porque aos deuses se perdoa tudo. Mas a questão terrível é de você chegar... pensa bem, você abre o seu quarto, tá lá pelado a sua irmã. Quer dizer, todo dia, aquilo não é coisa. Então os Zeus, o que ele fazia? Ele descia lá do Olimpo para namorar as mortais. Mas a Hera era uma esposa tradicional. Não ia deixar o marido fazer uma servergonhice dessa. Então ela ficava em cima. O que o Zeus fez? Ele chamou uma menina muito linda, chamada Eco, uma ninfa maravilhosa, de uma beleza fantástica, mas ela tinha um problema. Eu não sei se é um problema, mas essa menina falava demais. A menina era destrambelhada, ela não ficava quieta nem um minuto, né? E falava e contava histórias e tal. Ele falou, pô, essa menina tem uma utilidade, eu vou chamar ela aqui para fazer companhia para ela. Ela fala tanto que a Hera, a minha esposa e irmã, vai ficar atordoada, entretida. Enquanto isso, eu desço do Monte Olimpo aqui, lá para as cidades gregas, né? Para faturar alguma mortalzinha, né? Que está no peso ideal já, né? E os Zeus, então a Hera ficava... Mas não demorou muito, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E os Zeus naquela esbórnia na terra, né? E vai numa mortal e outra mortal, e as mortais se tornando cada vez menos mortais, né? Aquela bagunça toda. Aí, um dia a Hera falou, pô, mas caramba, né? Essa mulher falando na minha cabeça, já escutei todas as histórias dela, tá repetindo já, e os Zeus não aparecem, né? Aí ela pegou isso, ela viu que o negócio não estava bom. Ela falou, quer dizer que o negócio era esse. Era pra me enganar, né? Mas eu vou dar o troco. Mas a Hera, ela é irmã de Zeus. É como o clube do Bolinha hoje em dia, né? Os homens dizem que vão jogar futebol, que vão em determinado clube, que vão conversar sobre isso ou aquilo. Na verdade, a maioria deles está enganando as mulheres em casa, né? Com uma diferença. Os Zeus iam atrás de mulheres. Muitos dos homens, atualmente, eles vão enganar as mulheres com outros homens. Então, não era bem essa a história. O Zeus era terrível. Quando o Zeus descia, era com mulher mesmo. Quando ele subia, pode ser que a coisa mudava. Mas quando ele descia, era com mulher. Então, aí, voltando à história lá, ela falou assim, pô, vou dar o troco para esses Zeus, né? Mas como que ela a Hera, dar o troco pro Deus dos deuses? Os Zeus eram mais poderosos. Ela falou, não tem jeito. Então, o que ela fez? A corda arrebenta para que lado? Lado mais fraco. O lado mais fraco. Ela puniu a Eco. Né? Puniu a Eco. Ela falou assim, você, sua